De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o Dr. Glaucio Oliveira Dutra, que é ginecologista da cidade de São Carlos. E estamos abordando o tema da dismenorreia, que nada mais é do que a cólica menstrual. E eu quero saber do doutor agora se toda mulher tem cólica menstrual. Olha, dizer toda, a gente diz a palavra sempre nunca em medicina, não é dá sempre pra nunca, né? Mas a grande maioria tem. O que acontece é que realmente existe algumas que não tem, que é uma quantidade de mulheres muito pequenas. Existe a maioria que tem, uma intensidade que normalmente é suportável, controlável, certo? E existem aquelas que têm de uma forma excessiva, né? Então, praticamente, acho que todas as mulheres, assim, falar todas é difícil, mas a grande maioria. Qual é o ponto da mulher se preocupar com a cólica menstrual? Que ela possa complicar ou deve estar, como você falou, junto com alguma doença, alguma coisinha? Uma causa orgânica que seria a dismenorreia secundária. Realmente isso é um fator importante. Por quê? Porque a análise tem que ser da seguinte maneira. A dor, na verdade, num contexto geral no organismo, é um sinal de alerta. Normalmente a gente tem dor quando você se machuca, quando você tem algum fator importante, certo? Então é um alerta. Na dismenorreia, lógico, não é exatamente dessa maneira. Porém, se ela começa o quê? Ter um aumento progressivo, certo? Se de repente você, como você falou, que não tinha cólica, depois de uma fase da vida começa a apresentar cólica, sim, mesmo que você não tenha outro sintoma. Então, é um fator de investigação. Preocupante. Exatamente. Às vezes não é nada mais sério, pode ser alguma patologia benigna, como por exemplo um mioma, um pólipo, que são estruturas que desenvolvem no útero. Só que você tem que investigar, certo? Então é o chamativo para de repente você procurar o seu ginecologista, certo? E fazer uma investigação, para ter justamente um diagnóstico. Ô Glaucio, outra pergunta. Por exemplo, a menina no início da menstruação, que ela tem a cólica, pode-se colocar algum hormônio? Porque diz que não sei se é hormônio, o que é que se coloca que daí para a menstruação, o que vem a ser isso? Sim. Isso não prejudica a mulher mais tarde? O que a gente avalia é justamente isso. O uso do anticoncepcional, dos anovulatórios, ele é o principal. Por quê? Porque foi observado que a dismenorreia está muito mais associada com ciclos ovulatórios, ou seja, quando a pessoa está ovulando normalmente. Então o uso do anticoncepcional é uma arma muito importante na dismenorreia. Certo? Principalmente quando a mulher já tem atividade sexual e que já tem a intenção de usar um anticonceptivo. Então, cabe muito bem o uso, e o anticoncepcional é a base de hormônio, certo? Então, seria mais ou menos uma terapêutica que você poderia ter para dismenorreia. Agora, como o exemplo que você deu, pacientes jovens, às vezes 12, 13 anos, porque lógico, já começa a ter, e às vezes são cólicas muito intensas. Então aí você vai o quê? Inicialmente tentar um tratamento clínico, primeiro, como eu falei, investigar. Então tem que levar ao ginecologista. Se existe dúvida, se é uma coisa muito intensa, se está trazendo um transtorno em que ela não consegue fazer atividade, ou seja, não consegue a escola, não fica uma semana ruim, então é uma coisa que já está saindo um pouco do normal e que vai necessitar um tratamento, certo? Mesmo que clínico, mesmo que seja utilizando um antiespasmódico, ou seja, um medicamento para cólica especificamente, ou um anti-inflamatório não esteroide, que são os medicamentos de diclofenacos, que o Cataflam, Voltaren, né? Medicamentos mais conhecidos. Então, essa investigação é importante justamente para você afastar algum problema maior, algum problema orgânico, né? E segundo, para você definir melhor esse tratamento. Então, às vezes, uma menina com 13, 14 anos, às vezes não tem necessidade de tomar um anticoncepcional, que também tem os seus efeitos colaterais. Então, muitas vezes você consegue controlar, às vezes com medicamentos como esses, como os anti-inflamatórios e os antiespasmódicos. Caso não consiga, aí em casos mais extremos, às vezes você precisa fazer isso, mesmo que durante um período curto, um período de 6 meses, isso aí é definido pelo clínico, porque é uma coisa individual, certo? Mas às vezes você interrompe a menstruação com esse objetivo, tá? Muito interessante. Não precisa sofrer, né? Em resumo, não precisa ficar sofrendo. Infelizmente, o tempo acabou. Quando o assunto é bom e a gente quer saber mais, né, Zezé? É verdade. Sempre não dá tempo. Nunca mas é dá bom tempo. que fica com gostinho de quero mais. E a gente volta amanhã. Tchau. Até mais, gente.
Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.